A ceia do Senhor tem lições importantes para nos ensinar. Na ceia do Senhor somos convidados a olhar Cristo em todas as direções. Somos convidados a olhar para trás, quando Ele fala, façam isso em memória de mim. Somos convidados a olhar para frente, quando Ele fala, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Somos convidados a olhar para dentro de nós, quando Ele fala, examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba desse cálice. E somos convidados a olhar para fora, olhar para o lado, quando Ele fala, esperem uns pelos outros. Ao sentarmos, ao cearmos nessa noite, eu quero que você olhe um pouquinho para trás e lembre do poder do ensino de Jesus Cristo. E lembre-se da pureza da vida de Jesus Cristo. Lembre-se dos milagres que Ele operou dia após outro. Lembre-se de Jesus ressuscitando mortos, dando vista aos cegos. Ao cear nessa noite, eu quero que você se lembre que o objetivo principal da frase que Paulo fala, façam isso em memória de mim, é nos lembrarmos da crucificação de Jesus Cristo. Lembrar que Ele morreu por mim e por você. Ao cear, você tem que lembrar de Jesus falando, olha, você está participando do meu cálice. E o cálice de Jesus é dolorido. É um cálice de dor. Você se lembra deles, do corpo deles sendo partido por mim e por você, e do sangue deles sendo derramado na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos encontrar vida e vida eterna. Ao cear nessa noite, você precisa ir atrás e olhar além da cruz. Você precisa olhar para trás e ver Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, e colocando esse mesmo homem no jardim do Éden, e descendo todos os dias para conversar e se relacionar com esse homem. Ao tomar a ceia nessa noite, você precisa olhar para trás e lembrar-se que esse homem pecou. Esse homem afastou-se de Deus, e a Bíblia fala, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas ao olhar para trás, você precisa lembrar também que Deus tomou um passo em direção ao homem, falaram, da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça, vai nascer aquele que vai trazer a salvação para a humanidade. Lembrar-se que Deus fez vestes para Adão e Eva como manifestação da sua pura graça, já mostrando para nós que no futuro nós seremos salvos pela graça por meio da fé. Ao tomar a ceia nessa noite, eu quero que você olhe para trás e veja Ele chamando Abraão, falando, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Olhe para trás e veja Deus criando através de Abraão uma nação que se torna um povo escolhido, povo eleito de Deus, pelo qual Deus agora age no mundo e manifesta a sua graça, seu amor e seu poder entre as nações. Ao olhar para trás, eu quero que você olhe direito e veja Deus agora chamando Moisés para voltar para o Egito e libertar esse mesmo povo que Ele criou através de Abraão, que agora é escravo. E olhe Deus libertando esse povo, fazendo o povo passar no deserto, fazendo o povo passar no meio do mar, fazendo o povo viver com maná no deserto, fazendo o povo beber água quando não tinha água. Ao olhar para trás, eu quero que você veja Davi sendo levantado como um dos maiores reis que já teve na terra, mas também sendo instrumento da promessa de Deus, para que através da sua linhagem Cristo viesse até nós, fosse nascido. Ao olhar para trás, eu quero que você veja numa manjedoura Jesus nascendo, e ali sendo abraçado por sua mãe Maria, ele chorou, e o Rei dos Reis havia nascido naquele dia, e o reino de Deus chegou até nós. Ao olhar para trás, eu quero que você se lembre que as histórias que estão escritas na Bíblia não são histórias abstratas, não são histórias sem significado, é história de família. Que família? A tua família. Ao olhar para trás, eu quero que você se lembre onde você estava há 5 anos atrás. Ao tomar ceia nessa noite, eu quero que você olhe para trás e pense, há 5 anos atrás eu não estava assim, talvez até a esperança tinha acabado, mas Cristo foi gracioso o suficiente para me encontrar há 5 anos atrás e mudar a minha história. Recebi do Senhor o que também entreguei. Ao olhar para trás, eu quero que você se lembre disso. O que nós oferecemos ao mundo é o que recebemos do Senhor, ou seja, oferecemos o evangelho puro e genuíno, sem invenção, sem histórias de faz de conta, sem anedotas, sem piadas, sem graça. Fomos chamados para ensinar o mesmo evangelho que Jesus deixou para nós.
ao olhar, ao cearmos nessa noite, ao segurar o pão, lembre-se que a sua responsabilidade é contar ao mundo que a salvação é pela graça, por meio da fé, é um dom de Deus. Ao cear nessa noite, lembre-se que nós precisamos anunciar para as pessoas que é muito mais do que ganhar um carro, é ganhar a vida que não para, é uma vida eterna que alcançamos em Cristo Jesus. Ao olhar para trás nessa noite, lembre-se de uma coisa: o Evangelho é a boa nova de salvação que Jesus trouxe para nós na terra. Ensinamos o que Ele mandou. A ceia é esse compromisso que nós fazemos como igreja, de que nós viveremos o Evangelho, de que nós dividiremos o Evangelho com todos que estiverem do nosso lado. Assim é esse compromisso que eu faço com o próprio Deus, que eu viverei da palavra de Deus, que o meu cristianismo será baseado na palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que ter primazia. Ele fala: minha prioridade é entregar para vocês o que eu recebi do Senhor Jesus. O quê? Que na noite em que Ele foi traído, Ele está pregando o Evangelho. Os discípulos pregavam o Evangelho. Eles podiam estar em qualquer discussão, eles sempre voltavam para a cruz de Cristo. Anuncie, fale, divida, estude, aprenda com a cruz de Cristo. O Evangelho puro e genuíno. Olhe para trás alguns milhares de anos e perceba que Jesus é o nosso Rei e nós somos o seu reino. Então, da próxima vez que você segurar o pão na mão, olhe para trás e considere que as memórias que você recebeu de Cristo não podem ser apagadas. A sua história não é desperdiçada. Nada do que você viveu é desperdiçado. Deus usa tudo que nós vivemos para que um dia outras pessoas sejam abençoadas. Às vezes você pergunta: mas por que eu passei por isso? Era importante? Tudo que você passou um dia vai abençoar alguém, que você vai usar como testemunho para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ao cear nessa noite, você tem que olhar para dentro. Ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo e depois coma e beba. Ao cear, você precisa vasculhar dentro de você. Você precisa examinar-se. Você precisa olhar as suas próprias mazelas. Olhar as suas próprias... Você olha seus próprios erros, seus próprios pecados e se arrepende, muda de direção. Você só para quando perceber que você mudou de direção na sua totalidade. Então, quando você fizer onde você estiver ceando nessa noite, antes mesmo de segurar o cálice, você tem que se perguntar: será que eu tenho um ídolo? Será que eu tenho um outro Deus que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é autoexame. Tem que perguntar: será que eu tenho um pecado escondido que não está confessado? Será que tem alguma coisa errada em mim? Será que eu preciso perdoar? Jesus falou: se você perceber que tem que perdoar, para tudo. Vai lá e procura a pessoa e fala: me perdoa, ou eu te perdoo. Você tem que examinar a si mesmo. Tem que perguntar: será que eu estou causando divisão na igreja? Criando grupos e partidos dentro da igreja? Será que será que eu estou sendo pedra no sapato do pastor Isaías? Você tem que fazer um exame, olhar para dentro de você mesmo, encarar os seus erros na frente e parar de fingir. Olhar não para o pecado do seu irmão, mas para o seu pecado, para a sua falha, e falar assim: olha, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar essa área aqui, eu tenho que transformar. Eu minto muito. Já teve coragem de falar que você mente? Ou você só fala da mentira dos outros? Você tem que fazer esse autoanálise, examinar a si mesmo e ficar cara a cara com a sua indignidade. É ficar cara a cara com a sua imperfeição. É ficar frente a frente com o seu pecado e lidar com ele. Trabalhar o seu pecado. Trabalhar o que está errado dentro de você e dizer: eu não vou beber, não vou comer de forma indigna. Corrija o que está errado. Mude de direção. O que é arrependimento? É mudar de direção. Você vai para esse lado e fala: a partir de agora eu vou para esse lado, não vou fazer mais. Para de fazer o que você faz errado e começa a servir ao Senhor da melhor forma possível. Olhe para dentro. Olhar para dentro não é se perder na multidão do seu eu, se perder no seu próprio egoísmo. Não, é uma oportunidade de você enxergar o seu pecado, confessar o seu pecado e alegrar-se com o perdão que Deus tem para te oferecer. Quando ele fala examine a si mesmo, está te dando a oportunidade de você olhar para o seu pecado, confessar o seu pecado e se alegrar com o perdão do seu pecado. Se confessarmos nossos pecados, a Bíblia fala que Ele é
fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade, de todo pecado, e nos purificar de toda iniquidade. Pare um pouquinho, olhe para dentro e permita-se viver uma grande transformação nessa noite. Paulo disse: ao cear, ao comer, esperem uns pelos outros. Na ceia somos convidados a viver um momento de adoração, ao lembrar do passado, ao lembrar das coisas que Cristo fez por nós, um momento de nos curvarmos em adoração, nos rendermos diante do que Cristo fez por nós. Na ceia também somos convidados a viver um momento de transformação, quando fazemos essa autoanálise, esse autoexame. Mas na ceia somos convidados a viver um momento de comunhão uns com os outros. Você pode até não gostar desse irmão, mas ele é da sua família. Esse irmão que talvez não tem nada a ver contigo, ele faz parte da tua família. Somos pessoas diferentes. Uns aprenderam a arrumar a cama, outros não sabem arrumar a cama. Outro gosta de picanha, outro gosta de picanha. Não é? Somos diferentes aqui. Mas uma coisa é clara: somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos partes do mesmo reino. Somos parte de um reino que tem um só rei. Somos parte de uma família que tem um só pai. Somos parte de uma igreja que tem uma só cabeça. Nós todos somos uma só família, quer você goste, quer você não goste. Então família não pode viver igual inimigo. Sabe, um dos maiores benefícios do culto, sabe qual é? É que você pode contemplar a glória de Deus através do seu irmão. Um dos maiores benefícios do culto é que você pode contemplar a beleza de Deus através desse irmão que está do seu lado. Você pode entender gente, quando você olha para esse ser humano tão complexo que está do seu lado, você percebe quão complexo, quão perfeito, quão maravilhoso e quão grande é Deus. Nós temos o mesmo Pai, nós adoramos o mesmo Cristo e estamos ligados para sempre pelo mesmo Espírito Santo. Quando nós sentamos na mesa para cear, ouvimos a voz do Senhor, como estamos ouvindo agora, e comungamos com o seu corpo. A igreja não é um grupo de indivíduos com ideias parecidas. Igreja é uma família de irmãos e irmãs. Na igreja nós somos seres singulares no meio de uma coletividade. Você é único, mas você também está no meio de um grupo. A ceia nos lembra isso, que nós não somos um grupo de pessoas com ideias parecidas, não. E também nos lembra que nós não precisamos ser iguais. Não precisamos ser todos aqui pastores, ou todos evangelistas, ou todos, não. Somos todos diferentes. E essa diferença é onde está a glória da nossa unidade. Nós não somos uniformes, somos unidos nas nossas diferenças. E essa diferença que vai somar um no outro. Até na hora de repartir dons, Deus vai dar dons diferentes. Um vai cuidar, outro vai aconselhar, outro vai pregar, outro vai cantar. Cristianismo, irmão, não é um evento para espectadores que acontece de domingo a domingo. Cristianismo é uma vida em comum e compartilhada. Eu estou dizendo que você não pode vir à igreja e esperar ser apenas um espectador. Você tem que vir à igreja e esperar compartilhar a sua vida. No cristianismo você envolve, se você compartilha, você divide, você multiplica, você faz parte de um corpo. E aqui nós não estamos no show, onde você fica assistindo o grupo de louvor apresentando. Não, aqui estamos todos oferecendo culto ao Senhor. Uns servindo água, outros cantando, outros batendo palma, outros ficando na porta, outros brincando com as crianças, estamos todos servindo. Sabe, você deveria fazer o quê? Toda vez que você chegar aqui, deveria chegar para algum irmão da liderança e falar assim: como eu posso servir? Temos dois tipos de crente aqui dentro, hoje à noite. Temos dois tipos de crente: aqueles que trabalham e aqueles que dão trabalho. Você percebe na Bíblia que Deus é uma comunidade em si, ok? Deus é uma comunidade de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é um ser extremamente relacional. Deus é um ser que se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo. Eles 3 se relacionam, mas eles são uma pessoa. Então Deus, esse ser relacional, criou o ser humano também relacional. Então você foi criado para se relacionar. É por isso que quando você vê a igreja no livro de Atos, ela é intensamente, extremamente relacional. É uma igreja totalmente ativa e preocupada um com o outro. É uma igreja que se preocupa, que vive em comunhão, que parte pão junto, que come junto, que visita junto, que vende tudo e divide tudo junto. Já pensou?
Você vendeu o seu carro e dividiu o seu carro comigo? Opa! Coisa, não estou falando para você fazer isso, não. Estou falando, dando um exemplo. Mas pensa só, é uma igreja que entende que tudo que eu possuo não é só para mim. Eu sou abençoado para abençoar o meu irmão. Você entende esse princípio? O princípio de que eu vivo em comunhão, eu faço parte de uma família, vou crescer junto, vou amadurecer junto, vou aproveitar junto. Agora nós sabemos um monte de irmãos aqui como membro. Agora fala assim, agora eu quero, pastor, o que eu faço? Agora eu sou membro, o que eu faço? O pastor fala, você vai limpar a igreja. Tá bom, pastor, vou limpar cantando, glorificando o nome do Senhor. Porque eu vou fazer isso para meu irmão ter uma igreja limpa, meu irmão sentar numa igreja limpa. Mas às vezes não, vou esperar alguém fazer. O pastor vai limpar a igreja. Por que você não limpa? O cristianismo não é uma experiência individual. Hoje as pessoas estão bem conectadas e bem afastadas uma das outras. O cristianismo não é uma experiência privada. Nós podemos até viver momentos privados no cristianismo, mas tem que ser compartilhado na coletividade. No livro de Salmos 67, o salmista fala, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Ele fala, eu quero viver a bênção de Deus na coletividade. Ele fala de nós e nos. Ele não fala me abençoe, ele fala nos abençoe. Porque é assim que acontece na igreja. Eu sou abençoado para abençoar. Eu vivo a bênção de Deus. Eu sou abençoado individualmente para viver a bênção na coletividade. Então, se eu tenho um carro, eu tenho que estar disposto a abençoar esse irmão, meu irmão, com esse carro. Somos abençoados para... E para terminar, ao cearmos nessa noite, você precisa se lembrar de olhar para frente. O cristianismo é a única maneira de viver a vida, que a vida não termina no buraco, que a vida não termina com repetição. É a única maneira de viver que existe uma vida além da vida. É a única maneira de viver que oferece uma esperança. Quando Paulo fala assim, façam isso, anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está dizendo, olha, fique com os seus pés assim ansioso, como um filho que está aguardando pelo retorno do mestre, do seu pai. Ele está dizendo, a nossa vida tem uma esperança que vai além da morte, não acaba com o enterro. Não é, hoje enterrei fulano e acabou, não acabou ali. Existe uma vida além disso, porque nós cremos que em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e todos nós subiremos para viver uma vida eterna, onde estaremos diante do Pai pela eternidade, glorificando e exaltando ao Senhor. Então existe uma esperança, porque nós vamos ressuscitar depois de morrer. Você vai ressuscitar. Mas sabe o que Paulo está nos ensinando também aqui? É que o cristianismo, o evangelho que vivemos, não deve parar em nós. Ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado. A ceia do Senhor é sobre olhar para trás e se curvar em adoração ao Senhor. Quando olharmos para trás, nos lembramos de tudo que Cristo fez por nós. Nos lembramos também que a história da Bíblia é a história da nossa família. Ao cear nessa noite, nós olhamos para dentro de nós mesmos e fazemos um autoexame, fazemos uma autoanálise. Somos confrontados com as nossas próprias misérias, pedimos perdão e somos perdoados pelo Senhor Todo-Poderoso. Ao cearmos nessa noite, nós olhamos para o lado, olhamos para o irmão que está do lado e lembramos que nós somos corpo, somos família, somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus, somos igreja, e o nosso Senhor Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. Somos um reino que tem um rei. Ao cear nessa noite, eu quero que você se lembre também de mais uma coisa. Você é chamado a ter uma vida que tem esperança maior do que a morte. Então você é chamado a sair da depressão, do casulo da dor, da solidão, a viver uma esperança que é maior do que a vida, é saber que vamos ressuscitar. Um dia subiremos ao céu. Ao cear nessa noite, lembre-se que você tem uma responsabilidade. Qual? Você tem que pregar o evangelho até que Jesus volte. Você tem que anunciar essa palavra até que Jesus volte. Amém? Deus te abençoe.